Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar aqui de um tema bastante relevante no dia a dia das empresas, mas que nesse momento de crise ele se tornou mais relevante, né? E por pedido aí de empresas que a gente presta assessoria, por mídias sociais e até mesmo amigos que têm empresa, eu resolvi fazer esse vídeo e falar um pouquinho para vocês sobre fluxo de caixa. Mas antes disso, né, eu vou falar um pouquinho de quem eu sou. Eu sou Michel, né, trabalhei aí em várias empresas, né, multinacionais, nacionais, empresas pequenas, empresas familiares, com diversos tipos de problema, passei por várias crises. Também estudei bastante, né, fiz faculdade de economia, fiz pós-graduação, MBA, né, estudei bastante, dei aula em faculdade, dei aula em vários cursos profissionalizantes. E fiz vários treinamentos, Six Sigma, PDCA, uma gama aí de treinamentos, né, na parte de inteligência emocional, liderança, né, e tudo mais. E hoje me sinto um pouco mais preparado aí para dividir o conhecimento com vocês e fazer esse vídeo. A BMC é uma empresa, né, que o core dela é fazer com que a sua empresa cresça de forma sustentável e com foco no resultado. Mas o que é resultado para a BM System? O resultado para a BM System é a satisfação do cliente, a satisfação dos seus parceiros, dos seus funcionários e entregar benefício para a sociedade. Agora chegou aí no assunto, né, que nós vamos falar, que é o básico e prático do fluxo de caixa. Bom, eu coloquei no Instagram esses dias, né, essas perguntas, né, e são perguntas que o gestor da empresa e aquela pessoa que cuida do dinheiro da empresa, elas deveriam se perguntar todos os dias, né? Todo dia ter isso na cabeça. Para onde vai o dinheiro? De onde vem o dinheiro? Qual é a maneira mais eficaz de financiar o negócio? Como garantir o menor risco e um controle eficiente para o dinheiro? Como fazer uma previsão semanal, mensal, trimestral, anual de fluxo de caixa? Então, essas são perguntas que deveriam estar na cabeça e elas serem respondidas de uma forma precisa, eficiente e que as previsões fossem confiáveis. Você tem essas respostas para a sua empresa? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, para onde vai o dinheiro e de onde vem o dinheiro, né? Então, eu falei um pouquinho aí que a gente tem que ter processos adequados na empresa, né? Por exemplo, a gente tem aqui 3 processos que são fundamentais na sua empresa. Processo de venda, processo de compras, processo de aquisição de ativo fixo, o processo produtivo, né? Então, o fluxo de caixa, ele é consequência de como a empresa trabalha. Ele é consequência de como você faz as suas atividades e tarefas dentro da sua empresa. Então, para responder essa pergunta, não basta só olhar no fluxo de caixa e falar: ah, o meu dinheiro vai para aquele fornecedor, ah, o meu dinheiro vem daquele cliente. Não é verdade, porque em todo o processo, em todos os macroprocessos da sua empresa, tem o que a gente chama de custo oculto, né, que está escondido ali naquele processo e às vezes já é um erro, que é um vício dentro da sua empresa. Você tem que achar onde estão essas falhas. E você tem que ser cada dia melhor. Por exemplo, vamos falar um pouquinho do processo de compras. O processo de compras, ele é um processo que você tem que observar ele com lupa, olhar esse processo muito bem, né? Você tem que fazer cotação, você tem que avaliar de tempos em tempos se aquele fornecedor ele é o que realmente está te entregando mais qualidade, prazo de entrega, um melhor preço, um bom prazo de pagamento, né? Você tem que olhar com lupa isso, então você tem que olhar sempre. Outra coisa é, você gasta, né, naquilo que você tem que gastar, você sabe, né, cada centavo da sua empresa, se ele está alinhado com o objetivo que a empresa tem e com o resultado que ela quer atingir. Então, são nessas questões que estão aí as respostas de para onde vai o seu dinheiro e de onde vem o seu dinheiro. Outras perguntas são: qual é a maneira mais eficaz de financiar o seu negócio e como garantir o melhor risco e um controle eficiente para o dinheiro? Bom, é preciso, né, para financiar o seu negócio, o primeiro é fazer o beabá dentro de casa. Você conseguir ter geração de caixa.
né? Fazer que com as negociações de vendas, por exemplo, você tenha um prazo de recebimento adequado para o seu negócio. É lógico que tem que ser um prazo que você não vai destoar do segmento que você atua. Você tem que praticar um prazo. Se você é do comércio, né, você tem que praticar um prazo do comércio. Se você é do comércio de uma loja, você tem que praticar um prazo adequado da loja. É lógico. Né? E você observar o segmento que você está e conseguir adequar, né, todos esses prazos dentro daquele segmento que você atua. Você ter um bom prazo de pagamento, né? Você controlar muito bem o seu estoque, você controlar o seu ativo fixo e saber, né, quando você vai ter que trocar um ativo fixo. Então você já tem que fazer uma reserva para esse ativo fixo, para você não ficar na fogueira, né? E daí, né, acontece o quê? Você sempre está na fogueira e tendo que apagar incêndio. Para não acontecer isso no seu negócio, você tem que se antecipar, você tem que se prevenir, você tem que controlar muito bem o seu negócio e ter o seu negócio na mão. E é dessa forma que você, né, vai conseguir então olhar para dentro de casa, olhar para o mercado também, né? Você olha para vários bancos, você olha, por exemplo, de financiamentos que a FAPESP faz, FINEP faz, BNDES, ou outros bancos que não são aqueles que você conversa. Então, você olha isso, você olha a taxa de juros do mercado, é dessa forma que você vai conseguir financiar o seu negócio de forma eficiente, controlando muito bem no centavo, né? Vendo se aquele recurso que você vai gastar com juros, com banco ou de outra forma, ele está alinhado com o seu objetivo, com o seu resultado da empresa. E como garantir, né, menor risco e um controle eficiente para isso? Então vamos lá no simulador, só para a gente ver um pouquinho disso que eu falei para vocês. Se a gente olhar aqui o simulador, né, ele está... eu vou mexer aqui um pouquinho, né, por aqui. A gente vai receber aqui, no caso, prazo de recebimento antecipado. Vou mudar aqui o prazo de pagamento, né, que eu coloquei duas abinhas aqui de prazo de pagamento, para 4 vezes, tá? Vejam aqui, né, a situação que a empresa ficou aqui de fluxo de caixa, né? Então eu vou tirar aqui também, né, essa parte de inadimplência. Então é uma empresa que faturou no ano 873 mil, né? Ela teve de pagamento, devido ao prazo aqui na média, 152 mil, e mais esse pagamento aqui, né, de 1.300. Então, de caixa, né, para essa empresa, na média, né, na simulação que a gente está fazendo aqui, essa empresa ela teve uma sobra de caixa de 718 mil. Né? Mas a gente pode gastar esses 718 mil? Não, porque se a gente olhar aqui na abinha do lucro, a gente vai ver que o lucro dela, que são todas as receitas menos tudo que a empresa tem que pagar, deu 251 mil. Então, e essa sobra de caixa, na verdade, ela não é uma sobra de caixa, né, real. Ela é uma sobra de caixa que ela tem que ser, parte dela, né, tem que ser reservada para você conseguir continuar girando o seu negócio. Né? É excelente, né, porque essa é uma empresa geradora de caixa. É um caso excelente de negócio. Vamos mudar um pouquinho aqui os prazos. Vamos supor que você receba aqui em 4 vezes, que o seu pagamento para o seu fornecedor seja antecipado, por exemplo. Né? Você vê aqui como mudou, né, a situação. Olha aqui a necessidade de capital de giro da empresa. Olha aqui como que ficou a situação de caixa da empresa. Isso só mexendo nos prazos. Então ela é uma empresa que ela vai mostrar lucro, mas por outro lado ela vai ter uma deficiência muito grande de caixa. É uma empresa que vai ter que correr para o mercado, vai ter que ajustar, né, e aprender a fazer uma adequação aqui nos seus prazos, né, para que ela consiga ficar uma empresa saudável. Se ela ficar muito tempo nessa situação, a empresa vai quebrar. E é isso que às vezes acontece. Né? Acontece aquela situação de estar sobrando muito caixa e o dono da empresa, ou o gestor que cuida do dinheiro da empresa, às vezes ele não tem o conhecimento necessário para saber que aquele dinheiro não é um dinheiro, não é um lucro que sobrou na empresa. Ele é um dinheiro que ele vai ter que ser usado para comprar mais matéria-prima, ou para pagar seus funcionários, ou para pagar um 13º, ou para pagar um dissídio que vem lá na frente. Né? Então,
isso, né, tem que ser muito bem visto dentro da empresa e muito bem controlado. Tá? Aqui só foi um exemplo, né, para mostrar aí para vocês uma coisa que acontece hoje no dia a dia, acontece muito nas empresas, e que as empresas têm que estar muito atentas para isso. Então, se a gente fizer todo, né, aquele beabá, você olhar muito bem os processos da sua empresa, você desenhar muito bem esses processos dessa empresa, você fazer com que suas atividades se encaixem nesses processos, você vai conseguir enxergar a sua empresa e controlar a sua empresa de uma forma muito diferenciada. Você vai ter empresa na mão, né? Você vai enxergar todos os ciclos que acontecem na sua empresa. Você vai saber qual é o prazo médio de estocagem da sua empresa, qual que é o prazo médio de recebimento, qual que é o médio de pagamento da sua empresa, qual que é a necessidade de capital de giro da sua empresa, qual que é o ciclo econômico e o ciclo operacional da sua empresa. Você tendo muito claro tudo isso, fica muito simples você prever o fluxo de caixa da sua empresa, futuro, mensal, trimestral, anual e tudo mais. Então, você tem que fazer, né, de uma forma que você consiga registrar todo o seu fluxo de caixa, que você consiga registrar todas as suas operações, para que você tenha uma base para você conseguir olhar e prever o futuro. Aí o que você vai ter que entender? Bom, quanto que eu quero crescer, né, no próximo ano? Eu quero crescer 20%. Mas se eu crescer 20%, eu vou ter que contratar mais tantos funcionários. Eu vou ter que ter uma máquina assim, assim, assada, porque a minha capacidade produtiva, ela já chegou no limite. Então, você sabendo tudo isso aqui muito bem, você vai conseguir fazer, né, esse passo a passo e não vai ter medo de crescer, né, que é hoje uma das coisas que acontecem aí nos negócios. Aqui eu coloquei, né, só um exemplo aí bem básico aí de um fluxo de caixa para a gente poder conversar um pouquinho. Então, aqui o que a gente tem? A gente tem todo o saldo inicial, né, de banco ou caixa que você tem na sua empresa, e todas as receitas, todas as entradas que você tem de recursos dentro da sua empresa. Aqui você tem todas as saídas da sua empresa, né, todas as despesas, né, tudo que você gasta aí com a sua empresa. E aqui embaixo o saldo final, né, dos bancos e o caixinha. Eu vou abrir aqui um pouquinho. Né? Esse controle, né, além de mensal, né, na verdade, esse controle, o ideal é que você faça ele, né, diário, e que você saiba exatamente o seu saldo inicial que você tem no banco diariamente, saiba as entradas, saiba as saídas e saiba o tanto que sobrou. Tudo isso daqui você tem que amarrar isso documentalmente, inclusive. Amarrar com as suas notas fiscais de venda, com as suas DARFs, com as suas notas fiscais de saída, e você ter um dossiê de cada dia o que aconteceu na sua operação. Você tendo isso, né, na verdade você já faz isso, mas, né, talvez não dessa forma, você não guarda isso de uma forma tanto sistêmica como documental também. Faça isso, você vai ver como você vai melhorar o seu negócio. Então, você tendo isso diariamente, você vai ter aqui, né, guardado aqui no seu sisteminha, no seu Excel, no próprio sistema, você vai ter aqui, né, uma ferramenta fantástica que você vai conseguir ver a sazonalidade do seu negócio, você vai conseguir enxergar o seu negócio de uma forma um pouco diferente. Aqui eu já vou finalizando então, né, a minha apresentação para vocês. Quero dizer para vocês aí que é um vídeo que pode ajudar muitas empresas aí pequenas, né, a conduzir o seu negócio. Se você fizer, né, toda essa instrução que eu acabei de passar aqui para vocês dentro da sua empresa, eu tenho certeza que você vai melhorar muito o seu negócio, né? Então, lembre-se do seguinte: cada centavo que for gasto na sua empresa, ou cada processo que for ineficiente e que não trouxer aquele potencial que a sua empresa merece, você tem que saber, você tem que controlar isso muito bem. Você tem que saber tudo que é prioritário para atingir o seu resultado. Você tem que monitorar e fazer isso muito bem.